Nessa questão, a abordagem agora fala dos defeitos dos negócios jurídicos. Vamos pensar que os negócios jurídicos têm alguns elementos para que existam. Quando falarmos de negócios jurídicos, embora não sejam sinônimos equivalentes, mas usemos aqui apenas para que vocês entendam. Entenda-se por negócios jurídicos contratos. Negócios jurídicos podem ser utilizados como contratos. Esses contratos têm requisitos de existência. Para que o negócio exista, é necessário uma proposta e uma aceitação. Eu quero me casar com você, você quer se casar comigo, isso gera proposta, aceitação e, portanto, o negócio, casamento. É necessário também que sejam preenchidos os requisitos de validade, que estão lá no artigo 104 do Código Civil, sujeito capaz, objeto, forma. E é necessário que não persista nenhum tipo de defeito do negócio jurídico, um vício do negócio jurídico, como o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a fraude e assim por diante. Preenchidos todos esses requisitos, nós temos então um negócio válido que pode vir a gerar efeitos. O enunciado declara: de acordo com a disciplina traçada pelo Código Civil acerca dos defeitos dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. O dolo acidental é causa de anulação do negócio jurídico na forma do artigo 171.2 do Código Civil. Grande sacanagem quando alguém pergunta a redação expressa de código, né? Nós não somos obrigados a saber da redação do Código Civil. Mas entendamos o que é um dolo acidental e um dolo substancial. O Código Civil trata do dolo como sendo a real intenção que alguém tem de enganar o outro. O dolo do Código Civil é diferente do dolo ou do dolo do Código Penal. Lá no Código Penal, significa dizer que alguém teve a intenção ou assumiu o risco na produção de um evento. Portanto, se o crime é doloso, a pena é maior que o crime em sendo culposo e, eventualmente, se o crime é culposo, nem apenado será, sendo este um fato atípico. Já no direito civil, o dolo é a intenção de ludibriar, é a intenção de enganar. É alguém que se coloca, que realiza o negócio jurídico, se coloca numa posição de contratante porque foi enganado pelo outro. E se foi enganado pelo outro, a sua manifestação não é livre, não é desembaraçada. E é por isso que cabe a anulação do negócio jurídico. E o Código Civil separa o dolo acidental do dolo substancial, do dolo relevante. O dolo substancial, o dolo relevante, é aquele dolo que sem o qual não haveria a produção do resultado, não haveria a produção do negócio, não haveria a realização do negócio. Por exemplo, eu vou até uma concessionária que está expondo um carro zero. Eu compro esse carro imaginando que o carro está em perfeitas condições, mas esse carro já foi batido. É um carro de segunda mão, que já foi todo recondicionado e que para mim não interessa. Se eu soubesse que esse carro era recondicionado, eu não teria comprado. Isso é o dolo substancial. Entretanto, eu vou na mesma loja e tem um carro que vale 100 mil reais, que está exposto com insufilme. Eu digo para o vendedor: quanto custa o carro? Ele me diz 100 mil reais. Falou: quero um desse. Muito bem, eu tenho um no estoque e vou trazer para o senhor. Quando ele me traz esse carro no estoque, aquele carro não tem um insufilme. Eu não posso anular o negócio sob o argumento de que eu fui enganado ou que estava em erro por conta só do insufilme. Isso é um detalhe. Quando muito, isso permite uma variação de valores, mas não a anulação do negócio. O dolo acidental é um dolo sobre questões periféricas, não centrais de um negócio. Por isso, não permite anulação do negócio. Quando muito, apenas o refazimento de valores. A coação contemplada no artigo 171 do Código Civil como causa de anulação do negócio jurídico pode ser tanto absoluta quanto relativa. A coação absoluta não é causa de anulação do negócio, mas causa de nulidade do negócio. O negócio jurídico simulado é nulo. A despeito dos efeitos estunc da declaração que reconhece a nulidade, os terceiros de boa-fé terão seus direitos ressalvados em face do negócio jurídico simulado. Muito bem, é exatamente isso. A simulação agora está contemplada no artigo 167 do Código Civil como causa de nulidade e não mais de anulabilidade. São anulabilidades previstas pelo Código Civil quando o indivíduo é relativamente incapaz e age sem a assistência dos seus representantes, ou então se houver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. A simulação saiu, como era do Código Civil antigo, para um fato anulável e passa a ser agora um negócio nulo. Entretanto, apesar de nulo,
terceiros de boa fé sempre terão preservados os efeitos desse negócio. A alternativa aqui está impecável. O estado de perigo, disciplinado pelo artigo 156 do Código Civil, tem como um dos seus elementos a ameaça séria de provocar grave dano ao patrimônio daquele que alega o vício do consentimento em seu favor. No estado de perigo, o exemplo maior do estado de perigo é aquela peça shakespeariana em que há a invasão de um reino e o rei diz assim: meu reino por um cavalo, meu reino por um cavalo. Ele, premido por uma necessidade, assume uma obrigação de valor desproporcional. O reino dele vale um reino, não vale um cavalo. Porém, numa situação de extrema necessidade, premido por essa necessidade, se compromete então num valor desproporcional. Entretanto, o estado de perigo, por redação expressa do artigo 156, somente repousa se o mal grave for imputável ao próprio contratante ou alguém de sua família, nunca em relação ao seu patrimônio. Logo, se esse mal grave, se essa ameaça séria de provocar grave dano ao patrimônio existe, isso não pode ser considerado estado de perigo, nos termos do artigo 156 do Código Civil.